Então, galera, a gente gostou tanto do nosso episódio, da nossa conversa, que a gente resolveu gravar um episódio bônus, na qual a gente vai tentar ouvir um pouco mais o professor Alcides falando sobre a vacina, sobre essa testagem e sobre, enfim, informações para nos orientar. Alcides, se você puder falar conosco. Obrigado, é um prazer. Eu não sou especialista em vacina. A minha área é uma área de fármacos, né, medicamentos. Mas eu vou tentar contextualizar essas duas situações. Primeiro, deixar bem claro a vocês que a vacina é o melhor método para prevenir doenças infecto-contagiosas. A vacina é espetacular. Entretanto, os vírus são diferentes. Por exemplo, o vírus da dengue, da chikungunya e da zika são difíceis de manipular nas condições atuais desenvolvimento de vacinas eficientes, eficazes contra esses três vírus. O vírus do corona, ele tem morfologias diferentes. Também queria deixar claro que a capacidade científica em desenvolver vacinas em menos de um ano não tem precedente na história. Nós só vamos perceber o avanço científico que está sendo adquirido com esse vírus, infelizmente, no futuro. As tecnologias modernas que vão nos resguardar no futuro, estão sendo criadas agora. Então, para a ciência ela não vê o cidadão que está sendo acometido ou levando ao óbito. A ciência ela está no laboratório. Então, essa ciência avançou muito nos últimos meses. Muito. As informações que nós tínhamos do vírus em janeiro não são as mesmas que nós temos hoje. Então, esse avanço é espetacular. É óbvio que os países desenvolvidos lideram esse avanço porque eles têm o parque industrial, eles têm o parque intelectual formado. Países como o Brasil ainda são reféns da tecnologia que vem de fora. No Brasil, nós temos a Fiocruz, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, que tem uma capacidade de primeiro mundo. A Fiocruz é espetacular. Ela é capaz de produzir as vacinas que nós precisamos, mas ela não é capaz de desenvolver com a velocidade que uma empresa multinacional tem. Então, não dá para comparar. Mas o Brasil tem a Fiocruz, que é um alicerce importante na política de vacinação desse país. Então, eu, por exemplo, tenho uma pessoa próxima à minha família que tem uma filha e a mãe se nega a vacinar essa menina contra qualquer doença. Qualquer doença. A menina tem 9 anos de idade e não tem uma carteira de vacinação. Isso é um crime. Então, não adianta você ter uma política, quer dizer, um arsenal de tratamento com vacina, quando a população se nega a ter acesso a esse conhecimento. Então, em geral, quero deixar bem claro que a vacinação ela é espetacular. Então, se você não tomou vacina contra a febre amarela, tome. Se você não tomou vacina contra hepatite, tome. Tétano, tome. Gripe. A gripe é muito estranha porque a população que poderia ter acesso à vacina, mais jovem, se nega a tomar vacina porque ele diz que vacina de gripe é para velho. Isso é um grande engano. Quanto mais jovem você for e mais jovem você tomar a vacina da gripe, mais eficiente é a vacina para você. Então, por que você quer ficar gripado se você pode tomar a vacina? Né? Então, eu tomo vacina todo ano. Então, se quem estiver ouvindo, por favor, tome a vacina da gripe. Né? Quanto mais jovem você for, mais eficaz é a vacina no seu corpo. Então, isso é um ponto importante. Com relação à vacina da Covid, que também queria esclarecer, que não será uma vacina só que vai resolver o problema. Tá? Vai ser um coquetel de vacinas. Todo ano, ou até menos de um ano, você vai ser obrigado a tomar uma outra dose dessa vacina. Tá? Então, se o tratamento for interrompido, a eficácia diminui. Então, quando
alguém me perguntou sobre essa questão de 90% ser muito alta nessa fase, eu queria esclarecer que, no momento atual do desenvolvimento da vacina, dificilmente uma vacina chega nesse momento com 90% de eficácia. Então, isso é um valor, é um número assombroso, cientificamente falando, né? Tudo bem que ela pode cair para 70% ou 60% quando você tiver um resultado macro, né, da população. Mas a eficácia nessa fase 3 de 90% é um número muito expressivo. Eu não sei quem fez a pergunta, mas só para esclarecer, tá bom? Porque 50% que a OMS determina para esse caso, que aos nossos olhos, né, é um número baixo, mas quando você olha uma população de milhões de habitantes, esse número ele é muito expressivo, entendeu? Então, quando você compara a vacina com o medicamento, é claro que a vacina atinge uma população muito maior num tempo mais curto. E ela é mais barata, né? Então, o medicamento, que é um antiviral, que é uma alternativa à vacina, é o meu projeto, certo? Que é desenvolvimento de micromoléculas que atuam diretamente no vírus, enquanto que a vacina é um coquetel diferente de um medicamento que estimula o seu processo imunológico, ou seja, você ativa o sistema imunológico e esse sistema combate o vírus. O medicamento antiviral, ele atua diretamente no vírus. Então, são ações diferentes. Agora, eu acho importante, cientificamente, nós que trabalhamos com fármacos, darmos uma resposta à sociedade no desenvolvimento de moléculas de fármacos, de medicamentos antivirais. É mais caro do que a vacina, mas no futuro esse estudo pode trazer informações importantes para o desenvolvimento de antivirais que em outros vírus que circulam por nossa sociedade, como, por exemplo, a hepatite, né? Nós temos uma vacina para hepatite C, melhor dizendo, hepatite C. Já existe uma vacina para hepatite C. E também existem medicamentos contra a hepatite C, né? Então, esse paralelo de vacina e medicamento é importante e a sociedade tem que entender que o corpo científico do Brasil é um corpo de excelência. Nós temos grandes cientistas no Brasil. O que falta no Brasil é um apoio político e um apoio econômico, né? Infelizmente, o atual governo encara a ciência como inimigo. Aliás, não só a ciência, né? Qualquer ser pensante é encarado como inimigo no atual governo. E isso é muito preocupante, porque os nossos cientistas estão saindo do Brasil. Veja, a professora acabou de falar anteriormente, né, que ela pensou em ir para a França. Ou seja, quantas pessoas intelectualmente produtivas estão deixando o país, né? Eu também já pensei em deixar o país, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso, né? Então, mas quantos amigos já foram? Eu conheço vários que foram para os Estados Unidos, né? Então, quem é que ganha com isso? Quem ganha é os Estados Unidos. Quem que perde? Perde a sociedade brasileira, porque essa pessoa que deixa o país deixa de nuclear aqui outros seres, né? Deixa de estimular aqui no Brasil outras pessoas. Então, o atual governo está destruindo esse parque intelectual. E essas pessoas demoram a se formar, né? Para você ter um pesquisador bem formado, embasado, atuante, demora uns 20 anos. Então, você tem 20 anos de investimento nesse cidadão e depois ele sai. Ele tem direito de sair, é óbvio, ele é um ser humano, mas o Brasil perde. Então, nós estamos perdendo massa crítica dentro das universidades e outros centros de pesquisas. E isso é muito preocupante, isso vai impactar todas as áreas do conhecimento de um país. Se um país é refém cientificamente, tecnologicamente, ele nunca vai evoluir, ele sempre vai comprar tecnologia de fora. Então, você nunca vai crescer, você nunca vai se desenvolver,
porque a sua massa crítica é muito baixa, né? Então, a vacina, pelo que eu estou observando, pelos dados que estão sendo colocados na ciência, teremos algumas vacinas aqui, talvez final de dezembro até março, nos Estados Unidos e na Europa. Eu não sei quando o Brasil terá a vacina, mas na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que agora, final de dezembro, nós já tenhamos alguma coisa mais sólida para esses países dessas comunidades. Retomando aí a questão que o professor Alcides acabou de mencionar, né, do Brasil perder, né, uma mão de obra qualificada intelectualmente falando, né, numa das entrevistas que eu vi, o Hélio Santos, que é um dos grandes intelectuais brasileiros, negro que nós temos, ele menciona isso. O Brasil nunca abriu mão, né, de investir em talentos negros no futebol e na música. Tá? E aí ele sempre, quando fala do futebol, ele fala de uma peculiaridade, de uma inteligência peculiar relativa ao futebol. E o Brasil nunca abriu mão, né, desse tipo de conhecimento. Entretanto, o Brasil está abrindo mão, né, de uma grande quantidade, né, de intelectuais que, como você, professor, falou, né, acabam deixando o nosso país. E são vários, eu conheço vários que estão deixando, né, alguns ex-alunos meus, né, que estão em Portugal, alguns estão na França, e o Brasil está abrindo mão, né, desse potencial intelectual que nós temos aqui no nosso país. Né, e aí a gente está perdendo muito, né, com relação a isso. Era somente só para fechar essa questão, né, e corroborar com a sua fala nesse sentido, né? E aí eu lembrei de Hélio Santos justamente nisso, porque numa das entrevistas, das últimas entrevistas que ele deu, ele fala isso, né? O Brasil não abriu mão, né, do potencial intelectual que ele tem para o futebol dos negros, né? Ele está falando da questão negra, né, racial, mas isso se aplica a uma população não negra também, né? Mas, enfim, é só trazendo essa reflexão, né? Mas com relação às outras potencialidades, o Brasil tem deixado de lado. E aí eu concordo plenamente com o senhor, a gente tem uma perda significativa, né, porque nós temos aqui, né, um público, né, uma população com uma capacidade, né, cognitiva, intelectual gigantesca. Se a gente pegasse essa garotada aí, tivesse um investimento sério em educação, certamente nós seríamos uma potência, né, principalmente no campo da ciência, como o senhor mencionou. O crescimento da ciência nesses últimos anos foi, assim, algo assustador. Quando o senhor fala que, né, em menos de um ano a gente vai ter uma vacina com 90% de eficácia, né, isso é algo que nunca se viu na história, nunca se viu. Isso só foi possível, né, por conta do avanço. E o Brasil está perdendo tudo isso. Enfim, que isso possa mudar um dia, né? Então, gente, esse é o nosso extra do episódio Ciência, Pandemia e População Negra. Espero que todos tenham gostado e sigam a gente nas redes sociais e acompanhem a gente nos próximos episódios.